Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino da harpa com o número 7. Número 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu.
cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria poder estar aqui mais uma noite, mais um dia, servindo a Deus, estando aqui, embora estamos em 3 pessoas. Os irmãos sabem da circunstância, dos dias que estamos vivendo, que ontem mesmo saiu a ordem do nosso governador para fechar todos os estabelecimentos, e eu sei que está todo mundo em casa, crianças por todo lado, mas aqui estamos nós. Eu quero meditar um pouquinho hoje na palavra do Senhor. Eu quero falar um pouco na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 4, a partir do versículo de número 4. Diz assim o texto sagrado: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero ler ainda o versículo de número 10, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, glórias a Deus por estas palavras. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos diante de um texto sagrado, muito conhecido de todos nós. Aqui estão as palavras do apóstolo Paulo. Os irmãos sabem que os dias que nós estamos vivendo hoje são dias completamente difíceis, como eu acabei de falar. E enquanto as coisas ainda não voltem ao lugar, vamos estar aqui. Alguém perguntou no dia de hoje, por que culto online? Porque, na verdade, a partir de, pelo menos aqui nesse estado, a partir de amanhã, há uma ordem para todo mundo ficar dentro de casa. Então você vai ter aí vários dias para você cultuar com a sua família, fazer um culto doméstico, cantar, ler Bíblia, livros e assim por diante. E hoje, nesse dia, sábado, às 8 horas, amanhã às 7 horas, o nosso irmão Lucas vai estar ministrando a palavra. Então não perca, compartilhe nas suas redes sociais. E também toda quarta-feira estaremos aqui meditando um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4 ao versículo de número 10. Está aqui palavras extremamente conhecidas por todos nós.
E no meio de todo esse cenário que nós estamos vivendo, no meio de tudo isso, devemos lembrar do Senhor, da sua graça, do seu poder, da sua força, que está sobre o seu povo, que está sobre a sua igreja. Aqui Paulo, ele estava passando por alguns dilemas. A gente pode observar aqui no versículo número 4, que a gente acabou de ler, que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras que não é lícito nem falar. E ele diz assim no versículo 5, ele diz assim, de assim não me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E de repente ele sai de um patamar elevadíssimo e de repente ele começa a falar sobre um espinho na carne, sobre um sofrimento, sobre uma dor em que Paulo estava enfrentando. E eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a graça de Deus em nossa vida, a graça de Deus em meio ao nosso sofrimento, em meio aos dilemas da vida que enfrentamos. Agostinho, um dos líderes da igreja há muitos anos atrás, ele diz assim: a tua palavra feriu o meu coração, por isso te amei. Olha que expressão maravilhosa. A tua palavra feriu o meu coração, por isso te amei. A W. Tozer, ele dizia que o homem que Deus mais usa é o homem que mais Deus esmaga, que mais Deus coloca ele em sofrimento, em dificuldades, em gemido. Maior o sofrimento, maior a unção. Mais dificuldade, mais a graça de Deus é revelada, manifestada claramente em nossa vida. Escute, não pense que servir a Deus é uma pílula de alegria. Eu sei que falam, eu sei que dizem a Bíblia fala que para você contar as suas bênçãos, mas é contar as bênçãos, você só pode contar bênção depois da dificuldade. Se você não tiver adversidade, não tem como você contar as bênçãos. Se você não tiver sofrimento, aflições, conflitos internos, não tem como depois você contar as bênçãos. Vamos lá, Jó, olha o que Jó disse: Deus se tornou cruel contra mim. Eu acordo de madrugada procurando ele e não acho. Essas foram as palavras de Jó. Davi, chorando, ele dizia assim: Deus, onde está o Senhor? Onde tu estás, ó Deus? Jó, em meio ao seu sofrimento, ele gritava, ele chorava e ele gemia por Deus, ele gritava procurando o Senhor. Davi, certa vez, ele disse assim: Senhor, eu fiz a minha cama um lugar de lágrimas, de choro, de gemido. Ele diz assim: o meu corpo dói, a minha alma dói, tudo em mim está doendo, ó Deus. Jeremias, o grande profeta, ele diz assim, ele estava tão aflito, que ele disse: quem dera se a minha cabeça fosse um rio, e os meus olhos uma fonte de lágrimas, choraria dia e noite. Quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana, lá no meio do deserto. Jeremias ainda disse: meu coração, eu me contorço de dores, ó paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Parece que essas palavras de Jeremias se assemelham aos dias de hoje, né? Ele diz assim: queria morar num deserto, solitário, numa cabana. Ele dizia: eu estou vendo o barulho da trombeta, eu estou vendo o alarido de guerra do próprio Deus contra os habitantes da terra. O próprio Deus alertando e tendo um conflito com os habitantes da terra. Oséias capítulo 4. Elias ficou depressivo, foi e pediu a própria morte. Escute, e agora temos o próprio apóstolo Paulo. Paulo vai enfrentar dificuldades. Paulo, ele vai orar a Deus acerca desse espinho na carne. Aí diz o texto sagrado, eu não quero entrar em detalhes se esse espinho na carne era dor de cabeça, se era dor na coluna, se era depressão, se era os olhos, se era uma perna.
Cada um tem um pensamento do que era esse espinho na carne de Paulo, e eu não quero entrar neste ponto. Mas no versículo de número 4, no versículo de número 5, você pode observar que Paulo ele está em um patamar nas revelações de Deus. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Ele está em um patamar, ele está lá em cima. E de repente parece que Paulo ele cai das revelações. Ele tem revelações tão sublimes, mas ele fala que ele não pode falar, são coisas inefáveis o que Paulo estava vendo. E o interessante é que não foi uma revelação. O texto ele fala de uma maneira plural. Paulo ele teve revelações da parte do Senhor. Mas de repente ele muda do patamar, ele sai do versículo 4, ele sai do versículo 5 e ele começa a falar sobre um conflito, sobre um problema em que ele estava enfrentando. E ele vai falar sobre o espinho na carne. Vamos lá, a primeira lição é sobre o espinho da carne. Quem mandou esse sofrimento na vida de Paulo? Foi o próprio Deus. Repito, foi o próprio Deus. Não que Deus era o espinho na carne de Paulo. Não, repito, não que Deus era o espinho na carne de Paulo. Na verdade, Paulo ele fala que através daquela circunstância, o inimigo Satanás foi esbofetear Paulo. Ou seja, através do espinho na carne, Satanás ele foi esbofetear Paulo. Mas quem deu a permissão foi Deus. Repito, quem deu a permissão foi Deus. Então, isso significa que nem todo sofrimento significa que você pecou. Nem toda circunstância, dilema da vida que você enfrenta, significa que você pecou diante de Deus. Pode ser Deus lhe ensinando algo. Pode ser Deus querendo extrair algumas coisas de você. Pode ser Deus querendo levar você num outro patamar de relacionamento com Ele. O texto diz que Deus está cuidadoso para que Paulo não se exalte. Paulo está tendo inúmeras revelações da parte de Deus, coisas inefáveis, e o texto diz, para que eu não me exaltasse. Aí ele cai de patamar e começa a falar sobre um espinho na carne. No sofrimento temos a tendência em dizer que é por causa dos nossos pecados. No meio do sofrimento, temos a tendência de ser acusados constantemente pelo inimigo, dizendo, você está passando por isso porque você pecou. Você está passando por aquilo porque você pecou. Ou como naquela passagem bíblica de Cristo, quando alguém pergunta, quem foi que pecou? Os pais pecaram, quem foi que pecou? E quando estamos em sofrimento, e quando estamos em angústia, e quando estamos em dor, o inimigo aproveita este sofrimento para nos acusar, para nos dizer, você está passando por isso por causa de seus próprios pecados. Mas escute, você não está sofrendo, e o seu sofrimento não significa que é por causa de seus pecados. Não dê ouvido às acusações do próprio inimigo. Ele é acusador, ele é perseguidor, ele é cínico, ele aproveita os nossos momentos frágeis, os nossos momentos de sofrimento para nos acusar. Não dê ouvido às acusações do inimigo. Escute, Satanás tem a capacidade de colocar em sua mente que às vezes o problema somos nós, somos os nossos próprios pecados, que não servimos para nada, que não somos filhos de Deus, que o ministério acabou, que a vida se foi, que o lamento agora é de dia e de noite constantemente, principalmente pessoas com 40 anos para cima, quando ele vê que a vida está passando, os dias estão passando, e ele começa a entrar em uma fase da vida, uma fase depressiva. Pronto, a vida passou. Mas escute isso, o mesmo Deus que abre as portas para o inimigo atacar, o mesmo Deus que permite Paulo ser atacado, é o mesmo Deus que vai defender Paulo de todas as acusações. Glória a Deus por esta palavra. Repito, o mesmo Deus que está permitindo
permitindo Paulo ser atacado, é o mesmo Deus que vai aparecer e vai dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de força para o apóstolo Paulo. O que a gente tem que entender é o seguinte, que quando o inimigo vem com uma flecha, Deus já está com o seu escudo. O que a gente tem que entender uma coisa, é que quando o inimigo vem com uma pedra, Deus já está com o escudo e já está protegendo o seu povo. Nem toda dor significa que é Satanás. Pois às vezes, Satanás não quer fazer você sofrer. Às vezes o sofrimento vai te levar mais próximo de Deus e ele sabe disso. Então, às vezes ao contrário, existem prosperidade financeira, existem fases da vida em que você está tão bem, que as fases da vida servem de maldição para você, porque você não tem estrutura para enfrentar essa fase boa da vida. Então, nem todo sofrimento é o próprio inimigo. Me lembro da história de Martinho Lutero, há muitos anos atrás. Martinho Lutero, em sua história, ele conta que o inimigo aparecia e acusava constantemente. E acusava, Martinho, você fez isso, Martinho, você fez aquilo, Martinho, a sua vida foi assim, 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 assim. E o tempo foi passando. Depois de muitos anos de acusação, ele se rendeu a Deus, ele teve um verdadeiro encontro. E certa vez o inimigo foi lhe acusar. E ele disse, inimigo, faça aí a lista dos meus pecados. E aí começou a fazer a lista dos pecados de Martinho. E foi lá, pecado 1, pecado 2, pecado 3, pecado 4. E no final da lista, Martinho disse assim para o inimigo, agora coloque aí no fim da lista, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Ou seja, o inimigo lhe acusava, mas o sangue de Cristo entrou em ação e salvou o Martinho de seus próprios pecados, de suas próprias mazelas. Assim é Cristo. O inimigo entra, mas o escudo já está sobre as nossas vidas. Paulo, ele fala assim, olha o que Paulo fala. Ele fala assim, eu fui esbofeteado. Olha que expressão tão cruel. Ele fala assim, e veio um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esbofetear é um sentimento intenso. Esbofetear é um sentimento cruel. Não parece aqui que Deus... Olha só para você ver o paradoxo. Não parece que Deus ajudou com Satanás para fazer Paulo sofrer? Porque Deus faz Paulo passar por aquela circunstância, e aí o inimigo manda um mensageiro para esbofetear Paulo, mas Deus já está entendendo que tudo aquilo é para ele não se exaltar. Pois Deus deu o espinho na carne de Paulo. Foi a vontade permissiva de Deus. E aí vem o inimigo para esbofetear Paulo bem naquele momento. Escuta, Deus tinha, versículo 4, ainda versículo 4, Deus tinha dado inúmeras revelações a Paulo. E somos humanos. Somos humanos. E Paulo tinha um gênio forte. Ele trabalhava e o resultado aparecia. Ele fundava uma igreja, a igreja crescia. Ele fazia algo e aí o negócio ia. Assim tem gente na igreja. Existem pessoas que se você dá um departamento de jovens para ele, vai crescer. E se você pegar aquela mesma pessoa e você falar assim, ele não tem a capacidade de ser líder de casais, e você dá o departamento dos casais para ele, e mesmo assim ele cresce. Aí você fala assim, não, agora eu vou dar para ele o departamento infantil. E até mesmo no departamento infantil, ele cresce. Tudo que você coloca na mão dele, parece que prospera. E Deus sabe, Deus está vendo que Paulo está num crescimento maravilhoso. Deus dá revelações a Paulo. Aí Deus fala assim, não, peraí, eu tenho que mandar um espinho na carne de Paulo para ele entender ainda algumas coisas. Ei, sabe por que o sofrimento chega? Porque Deus não quer te perder. Sabe por que as aflições chegam? Porque Deus não quer perder você. Eu tenho o costume de dizer, a gente tem um culto aqui, domingo de manhã. É um culto, poucas pessoas, 12, 15, 20, é um culto só em inglês, começamos há 2, 3 meses atrás. E eu sempre falo para eles, que as aflições da vida é um dos motivos que eles estão aqui dentro, que eles vêm para este lugar. Por que razão? Porque se eles estivessem com dinheiro,
tudo bem, família, saúde, eles não teriam desejo de vir procurar a Deus. Então Deus usa esta circunstância para aproximar o povo. Sabe de uma coisa? Quem sabe? Tudo que está acontecendo no mundo hoje é exatamente para este propósito que Deus estabeleceu para a minha geração. Para que o povo acorde. Para que o povo aperte aquele botão de resetar a vida, de começar tudo de novo. Gente, hoje na Itália morreram, quantas pessoas que eu falei? 700, né? 793 pessoas morreram hoje na Itália. Apenas na Itália. Apenas na Itália. Ontem eu fui com a minha irmã no hospital e ela está com sintomas de gripe e não pôde fazer o teste do coronavírus, porque não tem como fazer. Está tudo amarrotado de pessoas. Não há preparo humano nem tecnológico para dar o sustento ao mundo de hoje. Então eu creio que Deus está usando essa circunstância que a gente está enfrentando para que o homem pensa e fala: meu Pai, eu sou humano, eu não sou nada. Eu dependo ainda de Deus, eu dependo da graça de Deus, eu dependo da força de Deus, eu dependo do poder que vem do alto diretamente para a minha vida. É tempo, nas nossas casas, de parar e refletir como que a minha vida está indo, por que estamos enfrentando isso, qual é o motivo, qual é a razão, e talvez é Deus querendo dar o último alerta à minha geração. Talvez é Deus querendo dar as últimas lições à minha geração e à sua igreja antes do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o sofrimento faz você chegar mais próximo de Deus. O sofrimento chega porque às vezes a sua vida está a todo vapor e Deus quer dar calma. Eu tenho coisas ainda para te ensinar. E o crente que ama a Deus sabe que não é qualquer espinho na carne que vai fazer ele desistir. Por que Deus mandou 3 vezes essa aflição na vida de Paulo? Ele ora por 3 vezes. Por quê? Porque Deus sabe que não vai ser um espinho na carne que vai desistir Paulo. Deus sabe que não é qualquer afliçãozinha na sua vida que vai fazer você desistir. E agora o diabo vem acusar. Por que o diabo vem acusar? Porque o diabo sabe que você dá frutos. O diabo sabe das revelações de Deus em sua vida. O inimigo só vai tentar pessoas. Por que ele tenta? Porque ele sabe que você tem algo valioso. Ei, eu sempre conto, teve um leilão na cidade de Nova York alguns anos atrás. Eu não vou me lembrar agora corretamente, mas havia 3 coisas muito interessantes naquele leilão. O primeiro era pérolas falsas da Jackie Kennedy, esposa de John Kennedy. E havia também um taco de golfe, de madeira velho, antigo, do próprio John Kennedy. E havia também um outro objeto, uma escova, me lembrei agora, uma escova de Napoleão Bonaparte. E as pérolas de Jackie Kennedy custou, no leilão, $48 mil. A escova de Napoleão Bonaparte também foi um valor absurdo. E o taco de golfe de John Kennedy custou, se não me falha a memória, $256 mil. Aí se você me perguntar, qual que é o louco neste mundo, Jonathan? Qual que é o louco neste mundo, Gedaías, que vai pagar $250 mil num taco de madeira de golfe? Ninguém vai pagar. Bianca, você pagaria pérolas falsas? Você pagaria aí esse valor absurdo, $48 mil? Jamais. Mas o interessante não é aquele material. Aquele material não tem valor, mas é de quem aquele material pertencia. Aquele material não pertencia a qualquer pessoa, aquele material era da famosa Jackie Kennedy. Aquele taco de golfe não pertencia a qualquer pessoa, era do ex-presidente John Kennedy. Então, porque pertencia a ele, aquelas coisas se tornou valiosa. Assim é a sua vida e assim é a minha vida. Nós não somos qualquer pessoa. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Criador. E no dia em que você nasceu de novo, o teu valor, como diz a linguagem, o teu valor subiu, o teu valor cresceu. Então agora você é um alvo do inimigo. Você é uma flecha que o inimigo quer jogar e quer lançar, porque o seu valor é diferente hoje.
E o valor de Paulo era um valor sobrenatural. O doutrinador, o teólogo, fundava igreja, corria no rio, no mar, aflições, na onde ele ia, o trabalho crescia. Então o inimigo não vai deixar de ter a oportunidade de esbofetear, de massacrar e tentar acabar com a vida de Paulo. Ei, mas agora vamos entrar numa das minhas partes favoritas desses versículos. Versículo de número 9 e versículo de número 10. Paulo, ele ora 3 vezes e Deus não responde. Além do sofrimento, às vezes temos que enfrentar o próprio silêncio de Deus. Paulo ora e Deus não responde. Paulo ora e Deus não responde. Além do sofrimento, tem o silêncio do próprio Deus. Aí, Deus vai dizer assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com a graça de Deus, ele vai enfrentar os conflitos e problemas. Ele vai enfrentar fraquezas, injúrias, necessidades, versículo 10. Ele vai enfrentar angústias, perseguições. E há um pensamento, ou há um jargão, escute isso. Existe um jargão deste versículo aqui, versículo 10, que a gente fala sem perceber. Qual que é o jargão desse versículo 10? A última frase do verso 10 diz assim: porque quando estou fraco, então sou forte. Há um jargão que as pessoas colocam aí nesse versículo, não sei se vocês já ouviram, que as pessoas dizem assim: quando eu penso, eles colocam penso. Quando eu penso que estou fraco, então sou forte. Aí eles colocam esse penso. Quando eu penso que estou fraco, então sou forte. Não é que por um momento eu penso que eu sou fraco, mas na verdade eu sou forte. Eu não penso ser fraco, eu sou fraco. Há uma diferença entre pensar e não ser, e entre realmente ser. Paulo está dizendo: porque quando estou fraco, eu sou forte. Davi, ele não pensava que era fraco, mas na verdade ele era forte. Ele era fraco, sim, ele realmente era fraco diante das circunstâncias, diante de Golias. Gideão, ele tinha 300 pessoas, 300 homens com ele. E aqueles 300 homens, não é que aqueles 300 homens pensavam ser fracos, mas na verdade eles eram muito mais fortes do que qualquer outro império. Não, 300 homens, se comparado aos inimigos, não tem como, a matemática não bate. Eles não pensavam ser, eles eram fracos. Não era uma questão psicológica. Ei, mas escute isso. Gideão, Deus chama Gideão. E quando Deus chama Gideão, ele diz assim: Deus, eu sou o menor. Eu sou o menorzinho. Mas quando ele revela quem ele é, Deus então revela quem ele é. Quando você revela a sinceridade da tua alma, Deus revela então quem ele é. E vamos lá. Moisés olhando para o desafio que Deus havia lhe dado. E ele agora vê o tamanho da responsabilidade. Então agora Moisés fala assim: não tem como, é impossível. Ele diz para Deus que era incapaz de ele fazer tudo aquilo. Davi, ele disse para Deus: Deus, quem sou eu para o Senhor vir me visitar? Olha as palavras de Davi: quem sou eu para o Senhor vir me visitar? Isaías, ele diz assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ele está revelando quem ele é. Não é que eu penso que tenho lábios impuros, mas na verdade meus lábios não estão impuros. Não, eu sou um homem de lábios impuros. Pedro era autoconfiante, ele garantia as coisas na mão, na espada, na batalha, no conflito, queria arrancar a orelha. Mas quando Pedro se converte, ele fala assim: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Quando ele vê o estado da sua vida, quando ele vê a sua própria fraqueza, as suas mazelas, ele fala: Senhor, se afaste de mim, porque sim, eu sou pecador. E mal ele sabia que era exatamente assim que Deus queria ele. Repito, e mal ele sabia que era exatamente assim que Deus queria ele. Por que razão? Porque Paulo tem revelações, tudo que Paulo faz prospera. Só que Paulo agora vai ter que aprender a conhecer a Deus
nos momentos do sofrimento, nos momentos da fraqueza. Quando Pedro diz: Senhor, afasta de mim. Na verdade, Jesus estava pensando: Pedro, você está me pedindo para mim se afastar de você, mas agora, na verdade, o contexto é diferente. Você está falando: afasta de mim, mas na verdade, agora eu quero estar mais próximo de você. Porque você está dizendo que você é fraco, que você é pecador, que você é frágil. Então agora o meu poder quer entrar dentro de você e te dar coragem para vencer os desafios da vida. Você está entendendo? Não é que Davi dizia: não, eu acho que sou fraco. Não, eu sou fraco. Quando o ser humano, quando nós dizemos Deus, nós não temos força diante desse inimigo invisível que está nos assolando. Eu não tenho capacidade. Hoje mesmo eu estava dirigindo e eu falei assim: Deus, o negócio está descontrolado. Não sabemos como fazer, como agir. E é exatamente quando a gente coloca tudo na mão de Deus, é que Deus revela quem Ele é para a sua igreja e para o seu povo. Pedro continuará sendo uma pessoa de personalidade forte. Pedro continuará agindo e batalhando e com o seu gênio forte. Isso não mudou, não muda, mas o seu interior havia se esvaziado de si mesmo. O seu interior havia se esvaziado de si mesmo. Ele continua com personalidade forte, ele continua lutando, batalhando, mas ele se esvaziou de si mesmo. E agora é a liberdade, o acesso que a gente abre para Deus dizer: ei, para Deus fazer e trabalhar em nossa vida. Em Filipenses capítulo 3, escute isso. Olha o que Paulo ele vai dizer. Paulo vai falar as suas qualidades. Ele fala assim: eu Paulo, circuncidado, linhagem real, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, fariseu, zeloso. Se for por força, eu tenho vantagem. Olha o que Paulo está dizendo. Se for na força, eu tenho vantagem. Mas perdi tudo isso a caminho de Damasco. Que fenomenal o que Paulo está dizendo. Eu, zeloso, circuncidado, linhagem real, tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, fariseu, zeloso, mas eu perdi tudo isso a caminho de Damasco. Eu me esvaziei de mim mesmo. Então agora o poder de Deus vai tomar conta da minha vida por completo. Você é fraco, mas na sua fraqueza tem uma lição muito linda. Na sua fraqueza, olha o que você vai sentir. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. O que? Paulo está dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha o que Paulo está dizendo. Você é fraco, mas na fraqueza você vai sentir prazer. Você é fraco, mas na sua fraqueza vai ter a graça de Deus sendo manifestada em sua vida. Você é fraco, mas na sua fraqueza o poder de Deus vai te aperfeiçoar. O poder de Deus não está sobre os Saúls da vida, os Golias da vida, fortes, valentes, poderosos. Não estão sobre os Amalequitas da vida. O poder de Deus está sobre os Davis, sobre os Gideões, sobre os Paulos, que ele está dizendo: Deus, o inimigo está me esbofeteando, esse espinho na carne está me massacrando, mas aí Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza. Fenomenal essas palavras de Paulo. Graça é eliminar a sua força, é dizer para Deus: Deus, tudo é o Senhor, em tudo na minha vida é para ti, tudo, completamente tudo. Graça, 3 lições básicas da graça. Número 1, não merecemos nada, não merecemos esse poder, somos incapazes. Número 2, e terceiro, Deus nos salvou, Deus nos usa apesar do nosso fracasso. Que coisa, somos incapazes, não merecemos nada, e mesmo assim Deus nos salvou, e Deus nos usa apesar do nosso fracasso. Pedro, com a espada,
tenta cortar a orelha, como dizendo: Senhor Jesus, o Senhor não precisa passar por isso não, corra, vamos resolver no braço. E os pregadores de hoje ensinam a mesma coisa que Pedro estava dizendo. Repito, Pedro diz assim para Jesus: Senhor, vamos na espada, eu corto a orelha dele aqui, fuja, corre. E Jesus estava dizendo: Pedro, eu tenho que passar por isso. Esse é o cálice que Deus reservou e Deus preparou para mim. Cristo disse isso. Este foi o sofrimento, esse é o copo, esse é o cálice que Deus reservou para mim. Eu preciso enfrentar tudo isso. E no meio de todo o sofrimento, Jesus chorava, Jesus gemia. E talvez você está exatamente assim nesta noite, gemendo, chorando, preocupado, e dizendo: Deus, eu não sei o que fazer, Senhor, passa de mim este cálice, faça alguma coisa. Mas no meio de todo o sofrimento de Cristo, ele teve a coragem, ele teve a força e o conforto do anjo em Lucas capítulo 22, se não me falha a memória, que desceu e confortou ele. E ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. O poder de Deus aperfeiçoa, o poder de Deus nos envolve. Escute isso, vou encerrar agora. O seu sofrimento diz muito sobre você. Vou repetir. Nunca esqueça o que eu estou dizendo agora. O seu sofrimento diz muito sobre você. Agora, por que o seu sofrimento diz muito sobre você? No que sofremos, no que eu sofro, no que você sofre, prova e mostra aonde está o seu coração. Se a moça sofre por causa do namorado, o coração dela está no namorado. Se fulano sofre por causa do dinheiro, do trabalho que perdeu, o coração dele está no trabalho. Se o homem sofre por causa da ganância, então o coração dele está mostrando que o problema dele é ganância, ou poder, ou qualquer outra coisa. Então deixa eu fazer uma pergunta para você agora, no meio deste dilema do mundo. O porquê, ou por que você está preocupado com o coronavírus? Alguns estão dizendo, de uma maneira justa, nobre, e como eu também: Deus, eu tenho filhos, eu tenho pais, eu tenho mães, eu tenho irmãos, eu tenho amigos. Protege ele. Muitos estão preocupados com a saúde. Isso é normal. Agora, outros estão preocupados nos projetos financeiros que estão em pausa. Outros estão preocupados em coisas tão inúteis e tão bobas da vida. Então isso prova que o coração dele não está nem no amor ao próximo, está apenas em si mesmo, no seu próprio ego, no seu próprio ser. Ei, agora escuta: sofra por causa do pecado no mundo. Sofra por causa de seus próprios pecados. Sofra por causa de suas próprias mazelas. Sofra para que a vontade de Deus seja feita e realizada em sua vida. Jesus disse: Pai, eu vou passar por isso, e que a tua vontade venha permanecer em minha vida, mesmo que eu tenha que enfrentar os dilemas da vida que eu iria enfrentar. Que a tua vontade venha prevalecer na vida. É rápido. Por que Elias sofreu? Por quê? Por que Elias ficou depressivo e foi parar numa caverna? Por que Jeremias queria uma cabana sozinho em pleno deserto? Por que Jeremias queria essa cabana? Por que você anda sofrendo? Por quê? Qual é o motivo por trás do seu sofrimento? Porque o seu sofrimento revela onde está o seu coração. Tem gente que ele sofre por causa da ponta do lápis que quebrou. Tem gente que sofre, como eu disse aqui domingo, sofre por problemas que vão enfrentar daqui a 10 anos. Ou problemas que enfrentaram há 10 anos atrás. Escute, o seu sofrimento revela onde está o seu coração. Aí Deus fala assim para Paulo, olha o que Paulo diz. 10. Ei, enfrenta, porque a vida é cheia de batalhas. E agora, Deus vai confortar Paulo. E ele vai crescer, ele vai sentir a graça de Deus. E ele vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aí mostra onde está o seu coração. Eu vou enfrentar tudo isso por amor de Cristo. Você está entendendo?
Porque quando eu estou fraco, então sou forte. O que é isso? Mas alguns versículos atrás ele está reclamando da vida, mas aí Deus fala para ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi uma injeção de ânimo. Ei, é exatamente esta é a mensagem de Deus para a sua vida nesta noite. Deus quer te dar uma injeção de ânimo para você entender de uma vez por toda que a graça dele está também em nosso sofrimento, em nossos dilemas, em nossas dificuldades. Nós vamos enfrentar tudo isso. Nós vamos enfrentar as acusações do inimigo. Nós vamos enfrentar ele falando coisas, ele cochichando. Nós vamos enfrentar tudo isso. Mas nós temos a certeza absoluta que a graça de Deus é o suficiente para a nossa vida. Que a graça de Deus é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E aí você vai sentir prazer nas fraquezas, nas perseguições, nas necessidades, por amor de Cristo, porque revela o seu amor para com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te dê paz, que Deus proteja a tua casa, que Deus proteja a tua família, e entenda que este é o momento, são dias de reflexões. Em sua casa, em seu lar, reflita, é momento de reflexão, porque logo a gente vai sair de dentro das nossas casas, e você vai poder recomeçar. Então agora, momento de reflexões com Deus, para onde você quer ir em seu relacionamento com Deus. Eu quero fazer uma oração e agora eu me encerro. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua sublime presença neste momento. Quero te agradecer por Tua palavra, que falou profundamente ao meu coração, ó Pai. Quero te agradecer pelos hinos que foram louvados, pelas pessoas que aqui estão, pelas pessoas que estão assistindo, e pelas pessoas que ainda vão assistir online. Deus, cuida da sua igreja neste momento de tanta aflição, de tanta turbulência. Proteja os nossos irmãos em Miniola. Proteja a nossa irmã Sandra, irmã Mercedes, aos mais velhos, aos mais novos. Proteja a tua igreja de uma maneira poderosa, para que a gente possa entender que, Pai, que na nossa fraqueza, que em nossa fragilidade, é o Teu poder que nos envolve, é a Tua graça que nos dá coragem para vencer os dilemas da vida. Pai, proteja a Tua igreja ao redor da terra, que o Senhor possa dar ao Teu povo coragem e ousadia para vencer dia após dia. E dizemos, ó Deus, que precisamos de Ti, precisamos do Teu sangue, da Tua graça e da Tua misericórdia para conosco. Assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amanhã estaremos aqui às 7 horas da noite e que Deus te abençoe ricamente.